Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, antecedendo a reunião entre o indicado pelo presidente Donald Trump para negociar com o chanceler Mauro Vieira questões pendentes entre Brasil e Estados Unidos que motivaram as tais tarifas e ações políticas contra o nosso poder judiciário e outras esferas do Estado brasileiro, o Eduardo Bolsonaro e o capanga dele, o Paulo Figueiredo, foram à Casa Branca negociar alguma coisa, atualizar, no dizer deles, as questões políticas em referência ao Brasil, e havia e há muita expectativa, muito cuidado do governo brasileiro para dizer que vai negociar o que eles quiserem em termos comerciais, mas que questões políticas não estão na pauta. O Lula disse isso em alto e bom som para o Donald Trump, que, segundo o próprio Lula, assentiu, ou seja, aceitou negociar sem colocar a pauta política no meio. Mas o Eduardo Bolsonaro foi à Casa Branca com o óbvio intuito de tentar impedir que a negociação transcorresse sem a abordagem de pautas políticas, e deu até declarações como de que seria, no dizer de Eduardo Bolsonaro, impossível o Brasil manter essa reunião sem discutir pautas políticas, apesar de a conversa entre Trump e Lula ter transcorrido todas as vezes, tanto na ONU quanto por ligação telefônica, transcorreu sem nenhuma menção à questão das ações do Jair Bolsonaro e do próprio Eduardo Bolsonaro na justiça brasileira. Muito bem, o que é que acontece? Na saída da reunião, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo fizeram uma fala que deixa claro que nada lhes foi prometido e de que eles saíram de mãos vazias da Casa Branca, dizendo reiteradas vezes: nós não somos o governo americano, nós não podemos fazer nada, nós apresentamos as nossas questões e eles ficaram de estudar. O fato é que os interesses dos Estados Unidos transcendem muito a questão política e ninguém acredita, nem os próprios Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, ou o próprio Jair Bolsonaro, ou mesmo a direita no Brasil, acreditam que os Estados Unidos vai deixar de se entender com o Brasil para insistir em algo que não vai dar certo, que é tentar dizer que há qualquer cerceamento à liberdade de expressão no Brasil, principalmente num momento em que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, acusou o Donald Trump de cercear a imprensa dos Estados Unidos, não é? De intimidar e tentar coibir a liberdade de expressão. Então, essa fala da OEA, na verdade, esse comunicado, não é, do Comitê de Direitos Humanos da OEA, ao dizer que o Trump é o principal violador da liberdade de expressão hoje nos Estados Unidos, e dizendo que preocupa o que os Estados Unidos estão fazendo, justamente a OEA, que o Trump tentou jogar contra o Brasil, né? Tentou inclusive eleger um presidente da OEA, não conseguiu, e veio um enviado em março para cá, constatou tudo que havia aqui, ouviu a oposição, como eu publiquei no vídeo de ontem à noite, que vai estar linkado ao fim desta matéria, para você assistir se quiser. Eu relatei em que pé está a situação da OEA com o Brasil, e a OEA se negou a dizer que há qualquer tipo de violação de direitos humanos ou de liberdade de expressão no Brasil,
e diz que isso está acontecendo, sim, mas é nos Estados Unidos. E disse agora, nesses últimos 3 dias aí, a OEA emitiu essa nota que é atípica e que surpreendeu até o mundo, fazendo uma acusação gravíssima aos Estados Unidos, e isso na véspera de uma mega manifestação contra o Trump que vem aí, que eu vou explicar o que vai ser na próxima edição. Então, vamos assistir em primeira mão o que disse o Eduardo Bolsonaro e o capanga dele, a saída da Casa Branca ontem, e ainda na manhã de hoje você vai saber de uma paulada que o Donald Trump está para tomar nos Estados Unidos, que pode, inclusive, livrar o mundo dessa praga. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. O presidente Lula confirmou hoje o encontro que deve acontecer amanhã, quinta-feira, entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. A expectativa é que esse seja o começo das negociações entre os dois países no que diz respeito ao tarifaço que começou a valer a partir de agosto. That 1977 law. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually 2 regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil. Pessoal, estamos aqui em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, saindo do prédio do State Department e, como sempre, fazendo o nosso trabalho de atualizações, trazendo as perspectivas e tudo mais que for necessário para esclarecer tudo aquilo que realmente ocorre no Brasil. Não é isso, Paulo? Eu acho que para as pessoas que falaram que você tinha sido escanteado, não era mais recebido, agora era só a química do Lula, etc, etc, eu acho que cai um pouco por terra essa narrativa. Da nossa parte, né, Eduardo, a gente não é governo dos Estados Unidos. A gente vem aqui, expõe o nosso ponto de vista, é ouvido, e eu acho que continuamos sendo bastante ouvidos, e vamos continuar tendo outras reuniões aqui. Ou seja, eles não sabem de nada, né? Eles foram lá, disseram o que queriam e estão se apoiando na declaração de 2 funcionários do governo que, na verdade, eles estão dizendo que eles tinham de atualização por parte do presidente dos Estados Unidos até o momento. O que vai ser definido pelo Marco Rubio, acima de tudo, é a reunião entre o Lula e o Trump, né? É aí que se vai negociar assuntos políticos. O Marco Rubio não vai fazer imposição de pautas políticas para o Mauro Vieira. Aqui o anúncio do Departamento de Estado. O secretário de Estado Marco Rubio manteve uma conversa positiva com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, para coordenar os próximos passos após conversa de segunda-feira entre Trump e Lula. O secretário Rubio e o ministro das Relações Exteriores concordaram em se reunir em breve e estabelecer um mecanismo bilateral para promover interesses econômicos mútuos e outras prioridades regionais importantes. Então, não vai ser uma reunião em que vai ser decidido qualquer coisa no que diz respeito a pautas políticas. A discussão vai ser estritamente comercial e quem vai discutir pautas políticas vai ser o presidente Lula e o presidente Trump. E aí vai valer a capacidade de ponderação e negociação do Lula e o fato de que o Trump está sob profunda pressão nessa questão de liberdade de expressão e esse tipo de coisa. Vamos entender. A expectativa de Eduardo e seu entorno sobre a reunião de Rubio com o chanceler brasileiro é de que, como você viu,
haja uma discussão política que ele acha que não tem como ficar de fora. Tem sim como ficar de fora, e ele confessou que ele não sabe o que vai acontecer. Ele e o Paulo Figueiredo confessaram que não sabem o que vai acontecer. Ou seja, eles confessaram que eles fracassaram, não é? Eles não conseguiram saber de nada do que vai se dar e não tiveram nenhum tipo de possibilidade de impor que se coloque na mesa, ou você solta o Bolsonaro ou eu não negocio com você. Isso pertence ao passado. O próprio bolsonarismo sabe disso. É impossível tirar a política da mesa. Você viu ele acabando de dizer, não é impossível. Não vai estar na mesa, não esteve na ligação entre o Rubio e o Mauro Vieira, não esteve na chamada de vídeo entre o Trump e o Lula e não vai estar na conversa de hoje entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Bolsonaristas, inclusive, eles acionam a Comissão de Direitos Humanos da OEA, após a OEA dizer que não tinha nenhuma violação de direitos humanos aqui em março. O que a OEA está dizendo é isso aqui, vamos até traduzir. OEA expressa preocupação com o estado da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Aqui você vê as ações de Trump contra a imprensa e adversários considerados ataques à liberdade de expressão pela OEA. Veja só, chamar a imprensa de inimigos do povo, extremamente desonestos, acusar a imprensa de distorcer a democracia, não permitir perguntas de jornalistas de veículos não alinhados, uso da posição presidencial para denegrir ameaças e incentivar ameaças, denegrir a mídia e incentivar ameaças, perseguição a denunciantes via lei de espionagem, demissões retaliatórias e perda de empregos de expressão crítica, mudança em credenciamento de jornalistas, demandas judiciais. Aí você tem barrar a maior agência de notícias do mundo de eventos na Casa Branca porque discordou do Lula e não chamou o Golfo do México de Golfo da América no seu noticiário, até porque esse é um nome que não existe, ele está só na cabeça do Trump. Restrições gerais ao acesso da imprensa, ameaças de revogação de licenças de TV, porque discordam do Trump, é tudo isso que ele tem feito. E é isso que a OEA discorda e diz que insta o Estado norte-americano a assegurar garantias para o exercício pleno e efetivo do direito à liberdade de expressão. Há uma preocupação muito grande dos Estados Unidos, da OEA, com a postura dos Estados Unidos. Então, minha amiga, meu amigo, essa reunião de hoje ela vai ser sobre temas econômicos. E o Eduardo Bolsonaro, nesse vídeo, ele reconhece que não sabe o que vai acontecer. E a preparação e a cautela de Mauro Vieira é no seguinte sentido, aqui para resumir para você. Bom, dá para ler porque é curtinho. O chanceler Mauro Vieira está em Washington desde ontem, se preparando para a reunião com o secretário de Estado Marco Rubio para negociar o tarifaço imposto por Trump. O encontro está marcado para amanhã e o governo brasileiro tem adotado cautela máxima sobre a reunião, que acontecerá exatamente uma semana após o telefonema entre Vieira e Rubio. A orientação do Itamaraty é que ninguém se antecipe a qualquer anúncio dos anfitriões. Então aí o Eduardo Bolsonaro ele está reconhecendo que ele foi lá, fez o trabalhinho dele de tentar sabotar a reunião, mas ele não sabe no que deu e o que vai ser decidido, quem vai decidir, não é nem o Rubio, nem o Eduardo Bolsonaro, nem aqueles dois panacas que apareceram no vídeo falando o que estava acontecendo até antes da reunião da ONU e antes da aproximação do Lula e antes, inclusive, de a OEA dizer que quem ataca a liberdade de expressão são os Estados Unidos. Então, se ele acusar, se o Marco Rubio hoje, por exemplo, acusa o Brasil de violar a liberdade de expressão, o Mauro Vieira pode responder, mas a OEA acaba de dizer que vocês é que estão violando a liberdade de expressão. Né? Durma com barulho desse. Boa sorte para o Marco Rubio. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.